Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade naquela aula que eu comecei, falando sobre a impressão 3D. Então, só recapitulando um pouco. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o código G-Code, falei um pouco sobre o plano cartesiano, como ela trabalha nos eixos. Então, tem o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Creio eu que vocês também fizeram uma atividade que eu passei, né? Espero que todos tenham feito, todos tenham conseguido fazer. Expliquei como que é o posicionamento do ponto zero, então o posicionamento do final da impressão, no meio da impressão, então como a máquina se comporta ali nos eixos, como que é o movimento de cada eixo. Especifiquei também os tipos de impressoras 3D, então como vocês podem ver aqui, eu estou com 3 modelos Grabber e um modelo Core, né? E a gente até agora ela estava trabalhando e eu vou colocar mais algumas peças para a gente estar acompanhando aí no vídeo. Bom, então primeiro de tudo, eu vou estar explicando agora na prática o funcionamento da eletrônica. Então todas essas impressoras aqui, ela tem uma placa. Tem essa placa responsável por fazer toda a movimentação do eixo. O nome dessa placa, como a gente já utiliza, a gente utiliza uma placa Arduino, só que junto dessa placa Arduino nós utilizamos uma placa Ramps, né? E essa placa Ramps nós contemos alguns drivers. O que são esses drivers? Esses drivers são os responsáveis por fazer todo o movimento. Então na placa você vai encontrar alguns encaixes ali, né? Então eu vou estar mostrando na prática depois aí como que é encaixado a parte dos drivers. Então tem a placa, os drivers, e aí sim é feita a ligação com fios, tá? A programação é a programação Marlin. Eu vou estar passando para vocês mais ou menos como é que é feita essa programação Marlin, para vocês terem uma ideia. É uma programação um pouco complicada, então nessa aula eu não vou passar para vocês ainda, mas vou estar explicando como que é o funcionamento, caso necessita estar montando, a necessidade de montar uma impressora, uma necessidade de fazer até uma manutenção nela, seja eletrônica, seja mecânica, a gente vai estar conseguindo fazer isso aí nas aulas. Bom, na parte mecânica, como eu falei na aula passada, então aqui a gente tem o carro do primeiro eixo, que faz o eixo responsável pelo eixo X, né? O eixo Y, aqui na parte de baixo, e o eixo Z, que é o movimento. Essa aqui, que é o gabinete fechado, é o modelo Core. Então o modelo Core, ela tem que ter um ambiente controlado. Esse ambiente controlado ele fica numa base aí, lá dentro de 100 graus, né? A mesa aquecida, e o ambiente ali ele chega a aquecer ali entre 40 e 45 graus dentro da câmara fechada. O material é o material, esse rolo, né? O rolo como eu já levei nas aulas. E hoje a gente vai estar vendo, dando continuidade nesse processo, como eu combinei com vocês, de estar passando algo voltado para a impressão 3D e para a montagem da impressora 3D, como eu havia prometido nas aulas para vocês. Eu vou cumprir esse trato que eu fiz com vocês, nem que seja à distância. Essa impressora veio daqui recentemente, então ela já foi montada, né? Eu queria ter mostrado assim ela sendo montada, mas acabei não tendo tempo de estar filmando a montagem, mas eu vou estar explicando passo a passo posteriormente. E é isso aí, pessoal. Então a gente tem todos os eixos responsáveis. Agora eu vou passar um pouquinho sobre eletrônica. Bom, como eu já falei da placa Arduino, vocês também viram comigo como é que é feito toda essa programação, além da Marlin. Então, além da programação Marlin, que é do Ramps, tem a programação do Arduino separado. E a programação dos drivers, né? Então a gente vai separar o driver, né? E o driver com todos os códigos, segmentando aí a utilização dos drivers. Eu vou estar mostrando aqui os movimentos. Então, para fazer uma impressão 3D, vamos lá, na aula que eu expliquei. Primeiro de tudo,
você tem que achar o ponto zero da máquina, certo? Então a gente achando o ponto zero da máquina, aí sim a gente começa a fazer a impressão. Mas primeiro de tudo, primeiro antes de achar o ponto zero da máquina, a mesa ela tem que estar 100% nivelada, lembra pessoal? Então quando eu falei sobre o nivelamento automático, essa impressora aqui, que é a Grabber e eu chamo de Prusa, modelo Prusa, essas três impressoras aqui, ela não possui o nivelamento automático. Essa impressora aqui já possui nivelamento automático. Eu vou estar mostrando para vocês no vídeo a diferença aí do nivelamento. Então, essa daqui a gente nivela com o quê? Com um pedaço de papel e aí a gente faz tudo manual, regulando ali com a mão mesmo. Essa daqui é tudo automático. Então, a programação é feita diretamente no computador. Então, feita a programação no software e aí a gente consegue fazer o nivelamento automático da mesa. Certo? Olá pessoal, então agora eu estou aqui na máquina, estou no modelo aqui, modelo Grabber, modelo Prusa, né? Esse modelo aqui, então o movimento aqui do eixo X, aí a gente tem aqui o movimento do eixo Y e também temos o movimento do eixo Z. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou deixar ela aqui solta, então percebe que ela não está no ponto zero, ela subiu aqui, eu não sei quanto que ela está aqui, né, a distância, mas a minha placa vai calcular para mim e vai me parar exatamente no ponto zero. Então ela vai me dar o ponto zero em relação ao meu cabeçote aqui. Em relação à mesa, o nivelamento é feito através dessa engrenagemzinha aqui, dessas roldanas, né? E aí aqui a gente utiliza a mola e faz o nivelamento da mesa através com o papel e encostando o bico e mexendo assim numa forma manual. Mas eu vou estar mostrando para vocês aqui o nivelamento automático do bico, tá? Do cabeçote. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai ligar a impressora. Então, ligou a impressora aqui, pessoal, só mostrando aqui na prática como funciona. Olha só. Olha aqui, ver se dá pra mostrar aqui. Bom, acho que não vai mostrar. Não vai mostrar bem o que está escrito na câmera. A câmera não é tão boa. Mas enfim, pessoal, vamos continuar a aula. Então eu vou fazer o ponto zero aqui para vocês estarem verificando aqui. Então, colocando aqui, eu vou ditando aqui. Então, eu aperto o botão central. Apertando o botão central, vai aparecer algumas opções para mim. Entre essas opções, eu vou selecionar a opção Prepare, que é para preparar. Clicando na opção Preparar, eu vou selecionar Auto Home. O que é o Auto Home? A aulinha de inglês aí. Auto Home seria home, você vê que é casa, então casa é onde seria o ponto inicial da impressora, então ela vai para o ponto zero dela, onde é o ponto para ela começar a impressão. Então de novo, prepare, seleciono o Auto Home e aí ela vai pegar e vai achar os pontos. Lembra só pessoal, voltando naquela aula de sensor lá, o que são esses sensores aqui? São microswift, que são responsáveis por dar o top final da impressora. Então, como ela reconhece o ponto zero? Então, clicando aqui, o sensor já identifica que ela entrou no ponto zero no eixo X. E aqui, ó, ela vai mostrar que está no ponto zero em relação ao Z, certo? Só que isso, o Y já parou aqui atrás, ó, pessoal, já para mostrando o ponto Y também final. Então lá atrás tem um outro top que é responsável pelo eixo Y. Então isso aqui ele já está nivelado, né? Então eu vou fazer com a outra impressora para vocês verem novamente. Então eu vou ligar essa impressora novamente. Então vamos ligar ela aqui. Pra vocês entenderem aqui o meu... Vamos lá. Então, mesma coisa, botão central,
não vai dar para ver aqui, mas eu vou estar digitando aqui para vocês, ó, botão central da impressora, e aí vai estar uma opção lá que se chama prepare. Então, prepare. Aí eu vou selecionar Auto Home, botão central de novo, pum. Ela vai para o ponto zero. Vai parar no ponto zero. Topou. Beleza. Impressora nivelada. Então, ela é responsável por todas as movimentações dos eixos, né? Então, você viu que para fazer essa movimentação aí, tem uma programação da placa que eu vou estar mostrando também, como que é os encaixes da placa, onde vai encaixado cada plug de cada eixo. Então, os plugs de uma forma que todo mundo consiga entender. Então, eu vou estar mostrando aí eu vou abrir uma impressora, na verdade, vou estar abrindo e mostrando a placa. Agora eu vou colocar uma peça para imprimir e vocês vão verificar junto comigo. Então vamos lá. Eu vou selecionar aqui. Vamos lá. Colocar aqui, botão central de novo. Aí o que eu vou selecionar? Vou selecionar aqui uma parte de impressão. Então vai estar lá para imprimir. Então eu vou selecionar esse botão de imprimir. Quando eu selecionar esse botão de imprimir, já vai estar as peças que eu coloquei, porque eu utilizei aí um cartão SD, um SD card, que está bem aqui conectado. Então nesse SD card já está todo programado, que eu programei no computador, e isso aí vocês já viram na aula passada como é que se faz. Então eu vou selecionar o meu botão aqui. Vou selecionar a peça. Então eu vou selecionar uma peça aleatória para vocês verem como é que ela vai se comportar. Selecionei. Primeiro de tudo, o que vai acontecer? Eu vou selecionar as duas aqui. Vamos ver se as duas trabalham ao mesmo tempo, simultâneo. Vai ser legal ver isso daqui. Vamos lá. Vou colocar a mesma peça. Mesma peça que eu estava imprimindo anteriormente antes de fazer o vídeo. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, o que vai acontecer aqui? Isso aqui ele vai aquecer o bico e vai aquecer a mesa. Mas depois que ele fazer o aquecimento, que ele vai refazer o movimento do ponto zero e começar a impressão, né? Então, quando começar a impressão, eu vou estar explicando para vocês o procedimento que vai estar acontecendo ali. Aqui, pessoal, lembrando de tudo, tem uma ventoinha. Ela não parece que ela está girando, mas ela está girando lá dentro. Então, essa ventoinha, ela serve justamente para não acontecer um entupimento de bico. Então lá dentro tem um hot end e aí ele aquece aqui a 200 graus Celsius. Então quando ela atinge 200 graus, o material ele pode ficar entupido lá dentro se não tiver algo para refrigeração ali do hot end. E aqui no bico, né, aqui na parte de baixo, bem pequenininho ali no fundo é o bico, onde vai sair o material fundido. Ali o diâmetro dali tem 0,4. A resolução que eu estou utilizando aqui... Desculpa, pessoal, caiu a ferramenta, mas a resolução que eu estou utilizando aqui é uma resolução de 0,2 milímetros, tá? Então vamos lá. Então ela está aquecendo, deixa eu ver quantos graus tá, não dá para ver aqui, mas agora ela está com 48 graus em relação à mesa. E aí depois que ela aquecer a mesa, ela aquece o bico, mas depois que aquece a mesa é rápido. Bom, eu vou tentar dar uma agilizada aqui para vocês verem certinho como funciona o procedimento aqui.